noite a todos. Estamos ao vivo pela PUC Minas, unidade Praça da Liberdade, para mais uma live. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Carla. Vou fazer o convite para o Rossandro. Boa noite, professor Edgar, Luiz, Rafael, Letícia. Aguardando o Rossandro entrar para fazer o convite. Muito boa noite. Vou tentar fazer o convite novamente. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Muitos amigos queridos, irmão, irmã, alunos. Que alegria receber todos vocês. Cláudia, Yuri, Emerson, Carla, Vanessa, todos muito bem-vindos. Rossandro. Rossandro já entrou. Nós vamos começar a nossa live. Olá, Cláudia. Boa noite. Tudo bom? Que alegria recebê-lo. Igual. Acho que tem que afastar um pouquinho, Cláudia. Tá cortando tua Tá cortando a imagem? Tá, aí melhorou. Pronto. Melhorou? Melhorou. Ai, acho que estou um pouquinho ansiosa. Que é isso? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Rossandro, é uma alegria muito grande receber você aqui, né? Eu já me expressei nesse sentido com você, mas eu gostaria de reforçar mesmo a minha gratidão, né? Por você ter encontrado espaço na sua agenda e ter vindo aqui conversar conosco sobre um tema que nos é tão caro, né? É uma vivência que nós estamos tendo hoje, que ela é realmente diferente, né? Pelo menos é diferente para o mundo, não apenas para a gente, né? É diferente para todos. Então, você é daqueles palestrantes que eu costumo dizer, e eu me esforcei muito para que você pudesse estar aqui, que você fala ao coração, tá? Obrigado. Então, eu acho assim, que nós estamos carentes disso, nós estamos precisando de pessoas que falem ao nosso coração, que falem à nossa alma. E eu já acompanho você há alguns anos, né? Muito antes das redes sociais, né? Inclusive, eu sou nova nas redes sociais, sabe? eu realmente frequento as redes sociais. Eu não tinha Instagram antes do mês de março, mas eu já acompanho o seu trabalho, sei da qualidade dele, e o tanto que ele realmente nos ajuda como seres humanos, né? Então é fantástico. Obrigado. Mas enfim, eu não vou me alongar muito, eu vou apresentar você oficialmente. Sei que não seria necessário fazer essa apresentação, mas enfim, faz parte, né? Aqui na universidade, nós fazemos essa apresentação oficial. Bom, pessoal, o Rossandro Klinger, né? Ele é psicólogo, ele é palestrante, né? E psicólogo, palestrante, autor de inúmeros livros. Inclusive, eu estou aqui, Rossandro, com o seu mais... seu? Ah, que legal! A previsão é que ele fosse chegar no dia 25, e eu fui presenteada, né? Porque ele chegou muito antes. Então, ele já faz parte das minhas leituras, já está dormindo, né? Quando eu vou dormir, já está na minha cabeceira, então eu leio antes, né? Termino de dar aula às 22h30, mas continuo os estudos magníficos que tem aqui na sua obra, né? Obrigado. Então, sem me alongar muito, seja muito bem-vindo aqui na PUC Minas. Te cumprimento também em nome, né, da nossa coordenadora, a professora Luciana. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E nós, como eu disse para você, estamos carentes, né, de pessoas que falem ao nosso coração. E esse tema, ele é um tema instigante e é um tema que eu tenho certeza que tem muita coisa dentro dele, né? Recomeços e reencontros. Nada será como antes. Colocamos no final. Mas eu já começo perguntando o seguinte:
Será que eu deveria ter colocado um ponto de interrogação, né? Ao invés de ter colocado né? É, Ou ciências, talvez, né? se assim tu for pensar do ponto de vista de cada pessoa, então, para cada indivíduo seria uma interrogação. Porque aí a gente não sabe como cada indivíduo vai lidar com tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, né? Mas do ponto de vista coletivo, que eu acho que é muito a nossa proposta, pensando como isso vai afetar não somente os indivíduos, mas também a sociedade, eu acho que cabe um ponto, porque seria ingênuo de nossa parte imaginar que vai voltar a ser como era antes. Inclusive, levando em consideração eventos históricos semelhantes que aconteceram no passado, que galvanizaram todo o planeta, que tiveram impactos na saúde, ou mesmo depois de uma guerra, o que acontece é que processos se aceleram, processos que já vinham sendo construídos, então tinham tecnologias novas, muitas mudanças que já estavam se processando, e a pandemia acelerou. Coisas que a gente não queria experimentar e a gente está tendo que experimentar, por exemplo, você teve que ir para as redes sociais, porque é uma forma da gente se comunicar, é algo que até para quem tinha alguma resistência se tornou uma realidade, se percebeu que como qualquer instrumento eu posso utilizar de forma fútil ou de forma inteligente, de forma que acrescente ou de forma que denigra, como qualquer coisa na vida, é uma coisa que tem uma neutralidade em si, mas o uso que nós fazemos dela tem um aspecto negativo ou positivo. Então a gente não tem como imaginar que diante de tudo que tem acontecido a gente vai voltar o que a gente tinha antes. É difícil imaginar isso. Desculpa. Saúde. Ainda bem que é virtual, né? Senão você tinha saído correndo agora. Porque Não é verdade. É isso também, né, Rosana? é o ar-condicionado. Eu liguei agora, se eu pegar só Pode ir perguntando que eu tô te Fica à escutando. vontade. Não, tranquilo. Acho que, inclusive, já temos duas perguntas. Certo. Pode fazer, Cláudia, eu tô te escutando. Fui pegar a caixinha de lenço. Ah, tá. Não, tá ótimo. Na verdade, não eram perguntas. Eles estão falando que o meu celular ainda parece que não está muito legal. Mas, enfim. Você teria que deixar um pouquinho mais, ou você deixar mais longe de você. Deixar ele mais Ah, longe. Aí, que aí pega melhor e botar mais centralizado. Veja como você fica lá. entendi. Tá vendo, né, Rossandra? Eu tenho uma dificuldade, sabe? Relaxa. Os primeiros dias É eu uma também errei pra caramba. outra questão que eu estou aprendendo a lidar, né, com a imagem nas redes sociais. Mas, assim, o que eu queria colocar para você é algo, assim, muito pessoal, mas eu acredito que, em termos coletivos, todos nós, de uma certa forma, estávamos vivendo. Hoje eu estou falando com você da minha cidade natal, né? Eu estou falando com você de Campanário, Minas Gerais, que é uma cidade com pouco mais de 3.700 habitantes. Então, há 20 anos eu me mudei de Campanário e fui morar em Belo Horizonte, por todas as necessidades que a vida, né, nos coloca, né? Enfim, eu nunca mais pude voltar a Campanário e ficar tanto tempo. Eu estou com a minha mãe hoje, como eu nunca estive. 20 anos não é pouca coisa, É né? verdade. E assim, eu vivia, né? Eu estava no momento, assim, corria tanto, sabe? Dava aula em diversas unidades, então era aquela correria. E ao final, muitas vezes, a gente nem sabia por que eu estou correndo tanto, né? E assim, estou correndo atrás de quê, afinal de contas? Sim. E tudo que parecia assim, que a sua vida já estava completa, realizada, ao mesmo tempo surgiam alguns vazios, né? E talvez esse momento de vir para dentro de casa, e aqui o livro já me ajuda, né? Volta ao encontro, essa necessidade de nós também virmos para dentro da nossa casa interior. Então, Sim. esse momento ele nos propicia nesse sentido, porque, claro que temos muitas angústias, gostaríamos de estar lá fora, medos, né? E que a gente precisa, assim, para passar por esse momento de maneira mais forte e também para poder sair dele pessoas melhores, concretamente falando. Sim. Não tem como a gente negar que esses eventos todos estão gerando um conjunto de sentimentos muito oscilantes dentro de cada um de nós. Nós temos coisas que nós perdemos com o início da pandemia, isolamento social, mas nós ganhamos outras coisas. E a gente reconquistou, não todos, né, mas muitas pessoas reconquistaram espaços que haviam sido perdidos, por exemplo, de intimidade consigo mesmo,
de intimidade com as pessoas que nós amamos e que nós tínhamos nos permitido ser sequestrados pelo cotidiano. O cotidiano tinha nos sequestrado, nos tornado reféns de uma rotina exaustiva que nos afastou das pessoas que são essenciais na nossa vida. É óbvio que a gente vai ter que voltar para um pouco dessa rotina, né? Mas eu acredito que muitas pessoas vão fazer uma escolha diferente, de perceber que é possível conciliar, ou muito mais que possível, é necessário conciliar os nossos afetos com os nossos afazeres. Porque a gente fez uma caminhada muito para fora da família, para fora de si mesmo, para o mundo externo e terminou abandonando esse mundo interior que é tão essencial para o nosso equilíbrio. E a gente tem percebido isso. Depois que algumas pessoas passaram o surto e tal, começaram a perceber como é bom poder ter um ritmo mais lento, como é bom poder não chegar em casa assim, já exausto para dormir, acordar exausto porque não dormiu bem. Como é bom ter uma rotina mais leve, né? Poder usufruir de forma serena de um café à noite, né? De sentar para bater um papo, que a gente não estava mais fazendo, porque a gente estava dando atenção a muita gente ao mesmo tempo e a ninguém ao mesmo tempo, porque a gente estava dando atenção parcial a todo mundo e ninguém intensamente. E tem até o fato de que a gente está usando tantos telefones agora de forma mais positiva do que antes, que também eu percebi que as pessoas muitas pessoas que eu conheço, comigo tem acontecido isso, tendo uma espécie de detox tecnológico. Tipo, tendo uma certa aversão a estar no telefone o tempo todo, entende? Como a gente começou a perceber a importância do lar, a gente percebeu que é importante em algum momento desligar. Não estar com o WhatsApp ali o tempo inteiro, falando com um monte de gente, para poder você interagir com as pessoas que estão ao seu redor. Poder pensar também, refletir. Importa parar assim, né? Os filósofos gregos, eles tinham conhecimento, o ócio, que não era um ócio a reflexão era o digerir tudo que havia conhecido e a atividade com o corpo para equilibrar tudo isso, né? Então, assim, a gente estava muito num movimento só, esquecendo dos outros, de pensar, de se acalmar, de se exercitar. Eu nunca fiz tanto exercício na minha vida. Desde que começou a pandemia, eu comecei a fazer diariamente E exercício. como falo bem, né? Pois é, assim, eu nunca consegui ir com prazer, porque tem gente que diz que vai, mas eu acho que é mentira. Agora eu consigo sentir os resultados positivos. Por exemplo, no dia que eu faço exercício, o meu rendimento ao longo do dia é muito maior do que quando eu não faço exercício, né? E eu só não aumentei muito de peso, porque eu tô comendo pra caramba mesmo, como muitos de nós estão comendo muito, por causa dos exercícios. Eu acho que se eu não tivesse fazendo exercício, eu tinha engordado uns 5 quilos. Então, eu mantive o peso. Com muito exercício, eu consigo comer mais e manter o peso, entendeu? Manter o peso. Tô vendo que eu quero ver se eu diminuo um pouquinho. Mas, ou seja, coisas que eu não conseguia fazer, porque eu vi com muito movimento externo, muitas viagens, isso tem sido muito Muitas bom. viagens. E eu acredito que muitos de nós, e é uma escolha que eu tô fazendo mesmo, eu não vou voltar para aquela rotina tão louca, alucinada, porque a gente começou a sentir o prazer da leveza, sabe? O prazer. É possível conciliar. É possível, por exemplo, você ir para a agitação de Belo Horizonte e depois voltar para sua cidade, né? É possível fazer entregas que a gente entende, e professores sabem muito bem disso. As tecnologias, elas vieram e mostraram que elas não são a resposta para tudo, tanto que os professores são essenciais e o convívio com os alunos idem. Mas nós descobrimos, por exemplo, a possibilidade de uma entrega virtual assincrônica, né? Ou seja, de entregar um conteúdo que pode ser acessado pelos alunos a qualquer momento, na hora que eles quiserem, sem sincronia com uma aula virtual online. Como a gente está fazendo aqui agora. Nesse momento. As nossas aulas têm sido assim. As pessoas estão nos assistindo, mas alguém vai depois ver essa live depois assincronicamente no site Direito PUC Minas Oficial. Então a gente percebe que são muitos ganhos, mas, claro, também não tem como negar que tem gente que não está entendendo absolutamente nada, está do mesmo jeito, vai voltar do mesmo jeito, sem ter crescido, sem ter amadurecido, sem ter se tornado uma pessoa melhor. Bom, mas são escolhas que as pessoas fazem que nós devemos respeitar. O que Cada um tem seu tempo, né? O que nos cabe é não desperdiçar essa lição, porque ela está sendo dolorosa. Está sendo, com certeza. E um ponto positivo que eu vejo, Rossandra, aliás, tem vários pontos positivos nesse momento, apesar das dores, né? Que muitas pessoas estão passando, dores mais profundas, talvez, do que as nossas, né? Considerando especialmente as pessoas que estão perdendo os entes queridos, são dores profundas, pessoas que não estão conseguindo enterrar seus mortos, né? Como elas gostariam. Isso é uma angústia profunda que, inclusive, nos sensibiliza e nos atinge também, né? A partir do momento que a gente tem um sentimento de uma ética coletiva, eu tenho certeza que isso impacta a todos nós, né? Uhum. Mas
os pontos positivos, além de todos esses que você falou, esse diálogo, antes eu tinha uma sensação de uma solidão maior, né? Uhum. Não aquela solidão necessária de ir para de fazer uma busca interior, mas aquela solidão mesmo dos amigos que estão distantes, né? De parecer que eu estava muito mais limitada, né? No sentido de limitação mesmo, de diálogo, de estabelecer novas relações. Mas veja bem, né? Hoje nós estamos aqui conversando, como eu tive o prazer de conversar com muitas outras pessoas, muitos outros profissionais de diferentes áreas, e como que essa conversa, esse diálogo, ele tem enriquecido tanto a minha vida, eu tenho certeza que de muitas outras pessoas, porque na verdade é uma troca, né? É uma troca que a gente faz nessas nossas conversas com os nossos alunos, as pessoas que participam. E você foi professor durante muitos anos, ou seja, você é professor, né? Porque sempre, quem foi professor sempre será, né? Eu Professor. tô voltando a dar umas aulas em pós-graduação agora, depois eu anuncio para a galera. Ah, que coisa maravilhosa. Mas aí eu gostaria que você falasse alguma coisa, assim, para os nossos alunos, porque, em razão da idade deles, eles são mais ansiosos, né? Então, eu penso que eles têm, talvez, um sofrimento maior em razão de estarem em casa, de os projetos deles, de uma certa forma, terem sido interrompidos. Muitos começavam a fazer estágios e não puderam continuar. Então, essa angústia, né, da juventude, eu acho que ela tem um impacto muito pesado para eles, sabe? Então, como ser mais forte nesse momento, mais resiliente, né? É. Primeira coisa que a gente faz diante de uma realidade como essa é não lutar contra ela. A coisa mais contraproducente que a gente pode fazer é ficar revoltado com a realidade. É a realidade dada. Não somente os projetos deles que estão sendo adiados, de toda a humanidade. Casamentos inteiros que foram perdidos, formaturas, shows. Não vai ter Réveillon, não teve São João, talvez não tenha Carnaval. Isso em termos de pessoas que se planejam um ano inteiro. Tem gente que sobrevive de um evento de Carnaval e mantém a família o ano todo. Tem, né, assim, tem tantos profissionais no mundo que estão agora com dificuldades. Então, assim, primeiro a gente tem que olhar com uma certa empatia para entender que todos, não somente nós, ou nossa categoria, ou a nossa turma está passando por isso. É um problema global. Depois que a gente tem que entender que lutar contra a realidade torna ela muito mais dura. Porque a gente não tem como controlar o vírus, a gente não tem como controlar a vacina, nem a imunidade de rebanho, nem o tempo de crise econômica que a gente vai ter pela frente. A gente tem que controlar aquilo que está ao nosso redor. Para agora, o que, que fica? Aqueles alunos que têm entendimento da responsabilidade que eles têm que ter sobre sua própria vida e seu próprio processo de busca do conhecimento, eles vão fazer isso seja na universidade ou em casa. Eles vão entender que eles têm uma cota de responsabilidade e vão buscar o conhecimento. Se era antes presencial, agora vai ser virtual. Bom, que seja o que tem para hoje e vão atrás disso. Eles vão continuar tendo os mesmos resultados. Os que tinham dificuldade vão continuar tanto como no real como no virtual vão ter dificuldade. Então, assim, muita gente está se reinventando. Tem acontecido o caso de alunos que estão se dando melhor nesse mundo virtual e tem acontecido o caso de alunos que eram bons e que perderam um pouco o bonde porque não estão se adaptando ao processo. Em todos os casos, a gente percebe que aí a resiliência, que é essa capacidade de flexibilizar, de adaptação importante que a gente tem que ter, ela é muito importante como uma competência emocional ou se já tem, ampliar, ou se não tem, desenvolver. Porque a vida vai apresentar muitos outros desafios, nem sempre coletivos como esse, mas certamente pessoais acontecerão e que vão exigir a gente se reinventar. Aliás, se uma coisa que estava muito posto nas grandes discussões de vários teóricos, especialmente o Yuval Noah Harari, que é aquele professor de história da Universidade de Israel, que tem os livros que tem os mais vendidos do mundo, que é Sapiens, Homo Deus e 20 ilustrações do século XXI. Ele já deixava claro que as transformações, digamos assim, em concordância com o Zygmunt Bauman e o mundo líquido, né, que as transformações iriam ser tão intensas que a gente ia ter que se reinventar ao longo de uma vida. E só que isso agora ganhou mais velocidade ainda. Então, essa necessidade de se reinventar exige desenvolver uma competência para flexibilizar para essa adaptação. Então, lutar contra a realidade é sempre algo que só torna tudo pior. Então, tem para hoje, o que depende de mim nesse contexto? Depende de mim tais e tais circunstâncias. Vamos apostar nessas circunstâncias e desenvolver essas competências.
Você ter paciência, né, Rossandro? E, ao Sim, mesmo tempo, solidariedade, né? sim, com certeza. Se a gente essa solidariedade é perceber que as pessoas estão passando por suas dificuldades também, podendo ajudá-las, a gente deve fazer isso, até para que a gente também possa pedir quando for necessário, ter essa É. capacidade, essa humildade de pedir ajuda quando necessário. Mas no mais importante para todos os estudantes que estão vivendo essa experiência agora, é entender, no fundo, no futuro, não muito distante, vai ser muito mais, cada vez mais assim o processo de ensino-aprendizagem, muito mais habilidades e competências do que um conhecimento específico que pode se esgotar com a nova tecnologia. Né? Então, assim, é Uhum. importante agora aceitar esse desafio da vida, que eu tenho insistido em várias lives, que não é um convite. Até uma das pessoas que foi a Isis que comentou que teme que acabe as lives quando voltarmos ao novo normal. Eu acho que muita gente vai continuar fazendo live, não com a mesma intensidade, porque a gente percebeu como é bom essa entrega, né? Poder conversar com as pessoas, bater um papo com pessoas interessantes, poder acrescentar. Acho que a gente vai continuar fazendo isso, mesmo depois que a gente voltar para nossa rotina, porque é uma coisa nova que muita gente aprendeu. Então, o que significa dizer com isso? Que esse desafio, para mim, por exemplo, quando eu ia fazer uma live, eu vinha uma equipe aqui para minha casa, porque eu faço cursos online, né? Então vinha uma equipe aqui para casa para fazer uma live, a gente fazia uma vez a cada mês, né? Era para a turma fechada do curso. E aí chegavam 2 horas antes, montavam tudo, computador, placa de som, papapá. Era quase 4 horas. Eu, eu, Só eu para sentei aqui no. Eu sentei aqui no. Quando começou a pandemia, eu tive que aprender a fazer tudo sozinho, porque eles não podiam vir para cá. Então eu era ligando, era fazendo curso, olhando na internet, vendo no YouTube, pessoas dando dicas, comprando luz e tal, equipamentos e tripé. E você vai aprender. E aí, hoje em dia, as primeiras lives que eu fiz aqui, eu ficava quase meia hora antes, aqui no escritório. As primeiras palestras online eu ficava desgastadíssimo, porque você não vê ninguém, né? Você fica só para a telinha só para o pixel da câmera do microfone, do telefone. E hoje em dia eu sentei aqui para começar essa live 2 minutos antes. Eu sentei aqui de 5h58 da tarde. Entende? Porque você já ganhou know-how, ganhou experiência, é algo novo, é mais uma troca, já ficou mais fácil. Você também já aprendeu com o processo. Então, todo Com mundo tem que certeza. estar se reinventando nesse momento. É. Eu acho que a gente precisa estar aberto para as mudanças, né? Nós não Com podemos nos certeza. fechar para elas, nós não podemos lutar contra elas, né? Conforme Uhum. você, inclusive, já falou. Eu acho que esse é um dos passos mais importantes, né? Porque a gente se agride muito, né? Quando nós não aceitamos a realidade. E Verdade. uma fala sua, que eu não me lembro em qual local, né? Em qual lugar que eu ouvi, você sempre falou muito da questão de fazer um diagnóstico do momento, viver aquele momento que a gente precisa, né? Por exemplo, eu perdi o meu pai, já tem 16 anos, né? Mas foi um luto necessário a ser vivido, né? Eu precisei passar por aquilo. Porque se queimar etapas, se tentar queimar aquilo que se está vivendo, negar o que nós estamos vivendo, eu acho que pode ser muito pior, né? Uhum. Não vamos conseguir tirar o proveito, o aprendizado, né? O amadurecimento, o crescimento que o momento ele nos propicia. Sim. A gente não pode ter lições que um momento traz no outro. Se a gente queima essas etapas, elas ficam mal resolvidas para depois. Então, é importante conhecer tudo que está acontecendo agora, porque é uma lição muito grande, histórica, inclusive. A gente tá passando por um momento histórico muito significativo, né? A gente talvez tenha lido sobre isso. Ninguém dessa geração da gente viveu isso. A gente já leu sobre gripe espanhola, a gente leu É, sobre peste negra, né? Até no é, ensino médio a gente estuda isso sobre Idade Média, mas a gente não viveu essa experiência. Então, a experiência ela é rica porque ela historicamente ela meio que, conforme muitos pesquisadores e historiadores chegam a dizer, o início de um novo século ele não se caracteriza pela virada da cronologia. Tipo, 1899, 1900 não é o início do século XX, né? O século XX começou com a gripe espanhola e a Primeira Guerra. e Ou a seja, primeira guerra. um evento que demarcou o fim do século XIX e demarcou o início do século XX. Aí estavam se perguntando qual será o evento que irá demarcar o início do século XXI. Pensaram que tinha sido o World Trade Center, o atentado do 11 de setembro, mas acharam que ele não tinha ainda tido o impacto que se imaginou. Mas agora não, se pensa
que a pandemia do coronavírus é o evento que está demarcando o início de um novo século de fato e que a gente está abandonando muitas das premissas que dominaram o século XX, começando de fato o século XXI. Então a gente está vendo um momento histórico rico, não aproveitar isso, não entender, não estudar, não é ficar imerso em notícias 24 horas. Não se trata disso, acompanhando índices. Não é ignorar isso, mas não é viver consumindo isso, mas é entender, por exemplo, o que estão dizendo os historiadores, os cientistas políticos, os filósofos, os psicólogos, os pensadores de um modo geral, como você está se sentindo, o que tem mudado na sua vida. Então, é um momento rico pessoal, familiar e historicamente para o coletivo. Por isso, não aproveitar essa lição e viver ela anestesiado para ler ela daqui a 10 anos, quando a gente pode estar vivendo nela e lembrar, não, eu estava lá, eu me lembro o que aconteceu, eu me senti de tal modo, isso é de uma riqueza absoluta. Não, sem dúvida alguma. E eu fico pensando o seguinte, agora até no nosso tema, né, quando a gente fala dos recomeços e dos reencontros, né? Pensando na questão dos reencontros, talvez nós vamos chegar mais maduros para os reencontros e vamos poder ter encontros diferentes. Mas, nesse momento atual, algo que eu acho que é importante, nós precisamos manter os encontros. Né? Então, eu não preciso ficar o tempo inteiro no celular, mas eu também não preciso abandonar o outro. Tem pessoas que moram sozinhas, que não têm outros familiares, né? Então, como que a gente também pode, nesse momento de distanciamento social, manter também esse contato com as pessoas, de uma certa forma, estar presente na vida delas, aliás, estar presente na vida delas da mesma maneira, talvez até com mais intensidade, com mais humanidade, com mais cuidado, né? Cuidar um pouco do outro, né? Não apenas da gente, mas cuidar também do outro. Né? Nós sabemos, por exemplo, muitos moradores em situação de rua, pessoas que vão conseguir, né, eu até não nos distanciarmos dessa realidade também. Eu não sei se tem uma pergunta. Estou aqui, procura aí. Ah, tá. Porque assim, eu estava pesquisando aqui, só para lembrar do nome. Aqui, cadê? Pra gente ver que tem gente que vai se manter sem se modificar, né? Eu tô pegando aqui só para lembrar o nome dele. O Matheus, aquele motoboy que foi humilhado por uma pessoa no condomínio fechado. Então vamos pegar esse exemplo, né? De pessoas que não estão se transformando. Eu acho que todos nós ficamos impactados. Porque ali nós tivemos dois movimentos diametralmente opostos. Uma pessoa que se sentia superior e que estava agindo de forma muito rasteira e muito pequena, e uma pessoa que ele julgava inferior e que estava agindo com uma profunda superioridade moral, né? Que é Mateus. Mateus estava com uma profunda altivez diante de alguém que, achando-se maior, estava mostrando o quanto era menor. Isso mostra que tem pessoas que não vão acordar. Percebe? Dizer, você tem inveja da minha cor, você queria estar morando aqui. Né? É uma fala que, lamentavelmente, é a fala de é o que muita gente pensa e não teve coragem de dizer. O que esse homem disse, muita gente pensa isso. Mas ao mesmo tempo que é criminoso o que ele diz, é lamentável imaginar alguém falando isso. É chocante ouvir alguém que tem capacidade de trazer à tona algo tão absurdo, algo tão ridículo, né? E acreditar nisso. Assim, você olha ao mesmo tempo com desejo de que a justiça seja feita, eu acho que ela tem que ser feita, e ao mesmo tempo lamentando por alguém ser assim tão pequeno dentro de si, né? Mas ao mesmo tempo vendo a reação social toda de acolhimento à história de Mateus e tudo que tem sido feito para com ele, que todas as pessoas têm passado por eventos como esse, mostrando uma sociedade mais vigilante, câmerazinhas filmando eventos que não se filmavam antes, como a própria morte do George Floyd nos Estados Unidos, que eclodiu um movimento Black Lives Matter, né? As vidas negras também importam, que também é extremamente importante, porque talvez se não tivesse sido filmado, a gente ficasse ali com depoimentos que a gente nunca poderia confirmar, se tinha havido ou não sufocamento. Isso não quer dizer que quando a pandemia acontece, que magicamente o mundo vai mudar. Mas que sim, vai havendo um movimento para que essas mudanças ocorram de forma mais rápida.
Então, esse acolhimento é um acolhimento que começa por nós mesmos, mas é também um acolhimento da diferença. Né? Por exemplo, aí no caso que a gente vê com o Matheus, não é um acolhimento da diferença, a tentativa de manter uma barreira, que eu moro no muro, eu moro no condomínio, você é inferior, você tem inveja, você queria ter a minha cor. Isso assim, você olha assim e pensa, século XXI começou como? Com esse discurso do século XIX, escravocrata. Mas entenda, é porque tem pessoas que se estacionam emocionalmente, culturalmente, né? Mas a coletividade, ela vai acordando. Não é com a velocidade que a gente gostaria. Eu acho que muitas vezes aqui a gente tem a música do Lulu Santos, assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. E às vezes é assim, né? Mas em algum momento a gente vai percebendo o despertar de muitas consciências. O movimento Promateus, né, que tem sido feito nas redes sociais e por pessoas que são vitimizadas como ele, mostram que há um desejo por mudança, que as pessoas querem fazer isso e que é representativo, que a gente não precisasse fazer isso, seria tão bom, né? Que a gente não precisasse fazer um movimento como esse, que simplesmente não acontecesse. Mas enquanto não acontece, fazer um movimento como esse, defesa dele é extremamente válido. Inclusive, eu queria aproveitar, né, esse movimento nas redes sociais, né, Rossandro? Como que é impactante, é positivo. Na verdade, eu penso assim, que vem as situações como essa, que é uma situação extremamente negativa, mas que às vezes a gente está tão acomodado com as situações cotidianas que a gente não tem uma ação, né, no sentido de buscar mesmo transformações, porque nós sabemos de muitas desigualdades, da desigualdade social. Tudo bem que tem outras questões envolvidas com relação a elas, tem, mas nós sabemos que muitos movimentos de mudança para que a sociedade seja melhor, para que ela seja mais justa, nós podemos fazer. E também a gente começa a repensar, assim, será que eu tenho necessidade de tantas coisas materiais? Será que eu tenho mesmo? Né? Enquanto eu tenho tantas coisas materiais, será que eu não poderia, por exemplo, contratar mais uma pessoa para trabalhar comigo, para que ela pudesse ter a dignidade dela por ela mesma? Né? Então, eu acho que também nesse momento, quantas pessoas gastavam todo o salário, 90% de roupas todo mês, sem comprar muita roupa? Só para ficar aqui em um exemplo, né? É um exemplo singelo, mas que eu penso que nesse momento a gente sabe que não precisa de tanta, assim, eu pelo menos já repensei isso várias vezes, e cada dia eu percebo que com menos, né, no sentido material, a gente vai se tornando maior, vai se tornando mais feliz, parece que você vai ficando, na verdade, mais livre, né, sensação assim de liberdade, que você está tirando um peso que existia. Né? De fato, se a gente pensa que muitas pessoas vão aderir a uma vida mais minimalista, né? Eu acredito que primeiro é um movimento que já estava ganhando força, consistência, de perceber que o excesso termina provocando um conjunto de inputs desnecessários, nos distraindo. O excesso distrai, né? Você ter várias opções termina gerando um estresse, que é chamado hoje em dia na psicologia de fadiga de escolha. É o cansaço de ter que escolher. Então a gente vai numa loja de tênis, é tênis demais. A gente vai numa loja de roupa, é roupa demais, e a cada 7 dias chega uma nova coleção. Você vai assistir uma série, tem série demais. Só tinha Netflix, agora tem um monte. Tem Amazon Prime, tem um monte de streams para séries. São tantas que você fica com... E são todas, muitas tão boas, que você termina, às vezes, passando a noite olhando um cardápio que você não lê. É como se eu ficasse a noite inteira no índice do livro, sem começar o livro, ou como se fosse para um restaurante vendo um menu o tempo inteiro, sem escolher um prato. A gente está com excesso de escolha. Isso tem feito com que algumas pessoas tenham pensado exatamente o que você está pensando. Assim, então, eu acho que eu não estou precisando muito de todas essas coisas, que eu posso realmente, digamos assim, abstrair mais e olhar com necessidade de menos. Eu fiz, por exemplo, aqui no meu escritório, nos últimos 10 dias, um rasga-rasga de coisas assim. Meu Deus, como é que a gente junta tanta coisa, né? Aí você doa roupa, e quando você olha para o guarda-roupa, vou doar mais roupa. Você começa a perceber que, claro, quando a gente voltar a sair, a gente vai ter mais necessidade de roupa do que a gente tem quando está em casa. Mesmo assim, a gente começa a perceber, a gente foi capturado pelo consumismo. Essa é a verdade. A maior parte de nós foi capturado. Você está ali e de repente você nem precisa mais, gostou, compra, mas você às vezes
chega em casa e é parecida com a camisa que você tem, né? Então você começa a perceber, poxa, eu fui capturado pelo consumismo, por essa ideia de que não dá para sair sem trazer algo, como se fosse uma criança que o pai prometeu voltar com alguma coisa. Então as pessoas estão agindo como se fosse uma criança esperando alguma coisa do pai, que é você mesmo que se dá quando você sai. E a gente tem que ter o poder de poder e não fazer. Acho que o maior poder que alguém pode ter sobre si mesmo é o de controlar o próprio poder que tem. Ou seja, eu tenho poder de compra, mas eu não tenho que comprar. Dizer isso para a pessoa, né? Eu posso comprar, mas eu não preciso. Eu vou me controlar, né? Isso não me define como pessoa. Ter essas coisas não me define como pessoa. É um movimento que existe já no mundo de minimalismo, em vários sentidos, e que eu acho que vai ganhar corpo, porque, inclusive, do ponto de vista ecológico, a continuada da escala de consumo que a gente faz no planeta é inviável. A gente está indo aí nos próximos décadas para 9 bilhões de pessoas. Se todo mundo pensar, eu quero consumir para caramba, o planeta se esgota. Então a gente vai ter que pensar realmente, sabe, vivendo mais simples. E a gente vai começar a ver o prazer disso. Do mesmo jeito que você tem sentido um prazer, como eu também tenho, e acho que muita gente que está nos assistindo aqui agora tem sentido um prazer de uma vida mais lenta e tem usufruído mais desses momentos, a gente também vai sentir um prazer de uma vida menos consumista, sabe? A gente vai entender realmente o conceito de que mais é menos e de que menos é mais, né? Uma coisa mais clean, mais suave, mais leve. A gente começa a perceber o quanto isso é muito agradável, o quanto isso pode acrescentar. E essas escolhas novas voltam naquilo que a gente estava começando a discutir lá no comecinho, ou seja, que não precisa, a interrogação não cabe a ponto mesmo, porque não vai ser como era antes, né? Para algumas pessoas pode sim, mas para o coletivo não vai ser como era antes. Algumas empresas estão percebendo hoje em dia o papel das organizações no movimento ecológico, nas transformações sociais, na busca por justiça social. E isso vai fazer com que algumas empresas mesmo, elas no começo da pandemia se queimaram na sociedade, pela forma, ameaçando os funcionários de desemprego. Já outras fizeram um movimento contrário a isso, né? Um movimento pró-emprego, não demita. Então, você percebe empresários que foram em direção a um papel social, outros que mostraram sua pequenez. Então a gente está vendo que há um movimento, e a sociedade cobrou muito caro. Então as pessoas começaram a cobrar das organizações, e todas as pessoas estão tendo um olhar novo sobre essa escala de consumo irracional que a gente estava tendo. Muito irracional. Uma criança americana consome o equivalente a 20 crianças na África. Imagina isso. Nossa, diariamente. Então você percebe que esse né? desequilíbrio planetário precisa ser corrigido, né? Não na velocidade que a gente gostaria, mas ele vai acontecer. Ele está acontecendo, né? Foi preciso passar né, está sendo preciso passar por uma dor, né, tão profunda, e talvez nessas dores profundas é que nós consigamos realmente amadurecer. E foi necessário esse amadurecimento coletivo, né? Ele não veio individualmente, de maneira coletiva, diversos países, né? Cada um administrando de uma forma, né, a doença, Exatamente. cada um com um modelo diferente, com atuação, um compromisso, mas de uma forma geral, todos mergulhados, né, nesse momento. Né, Você percebe aqui, olha só, a Rô Mil está dizendo que o essencialismo é uma onda do momento. Eu até comprei o livro, que é maravilhoso. Esse livro eu indico para vocês comprarem. Essencialismo é fantástico. E uma outra pessoa aqui falou o seguinte, ó, que eu não conhecia, que é a Albertina Marink. A Albertina está falando, alguém conhece o seu e usa armário compartilhado? Ó, a Albertina não conhecia, deve ser interessante também isso. não. Né? Você vê como é interessante, aí aqui a Socorro Geisa disse, eu já ouvi falar. Ou seja, você percebe que as pessoas estão, como é que se diz, criando alternativas, né? Construindo alternativas. Então, assim, a gente percebe que a gente está tendo, por exemplo, imagina uma decisão de uma família. Imagina só. Se você mora numa mesma cidade, você tem irmãos, primos e tias que moram na cidade, por que cada um tem uma furadeira? Isso é uma coisa que a gente usa muito raramente. Você já pensou se a gente criar um grupo de WhatsApp? Eu até tive essa ideia. Cria um grupo de WhatsApp da família e a furadeira está com quem? Lá na casa de fulano. Aí você compra coisas que você usa raramente. Uma furadeira, uma churrasqueira que ninguém fica o tempo todo usando. Vamos comprar coletivamente? A gente compra aquela ali, né? E também com aquele acordo. Se quebrar,
pode ter quebrado na minha mão, mas o uso tenha sido coletivo até então. Quebrou naquele dia Aham. comigo, mas já vinha sendo usado por todos. E as pessoas vão compartilhando. A gente não já faz essa experiência nos condomínios. Eu moro num condomínio. Por causa do condomínio, a gente pode ter acesso a um conjunto de coisas que sozinho eu não acessaria. Eu não teria sala de cinema numa casa, não teria piscina, não teria quadra numa casa. Porque, assim, você não tem como bancar tudo isso. Mas no condomínio, você tem como cotizar isso e todo mundo bancar esse, né, uma portaria, estacionamento. Então, se você pensa nessa ideia para a família, você cria um grupo do WhatsApp da família para poder você localizar as coisas. Ó, fica lá o registrado, tá com o Júnior. Pronto, aí Júnior foi o último que disse que estava com ele. Então, você Olha começa a que perceber que nós interessante. podemos fazer vários movimentos para que a gente possa ter uma vida menos consumistas e que a gente possa dividir, compartilhar mais as coisas. Até uma experiência de trabalhar assim o egoísmo, né? Da gente trabalhar Nossa, a capacidade de convivência, de suportar essa coisinha de vez em quando. Ah, mas ele não cuidou bem, arranhou a furadeira. Assim, faz parte, né? Da gente entender esse processo todo. vaidade também, né? Vaidade. Então a gente vai construindo, sabe, esses elementos sociais. A gente tem carona solidária, tem um monte de coisas. As pessoas vão compartilhando. E É, você sabe que eu lembrei da minha adolescência, Rossandra, porque, né, como eu te disse, eu moro nessa cidade, uma cidade, assim, muito pobre, até hoje é uma cidade muito pobre, né? E nós tínhamos uma vida difícil e as colegas, nós dividíamos as roupas novas, né? sim, Então, quando tinha uma festa, uma dividia a roupa com a outra, mais ou menos do mesmo corpo. E, assim, era muito interessante isso. E nós tínhamos um sim, vínculo tão forte, sabe? sim, sim. Eu acho que É, cria vínculos profundos, sim, né? a gente tem muito, muito isso. O pessoal está perguntando para mim qual é o autor do livro Essencialismo. Eu vou colocar Ah, aqui na tá. tela rapidinho. Deixa eu colocar aqui, eu vou inverter a tela rapidinho, porque aí eu mostro para as Tá. pessoas o livro. Deixa eu inverter aqui, ó. O bom da internet é isso, ó. O livro é esse Ah, aqui, gente, ó. Essencialismo. Ele é do Greg McCall, tá vendo, ó? Essencialismo. uhum. Se vocês quiserem, vocês dão um print aí na tela, ele vai estar invertido para vocês. Ó, ele está na lista dos mais vendidos do New York Times. Vocês dão um print na tela, o livro é muito bom, e aí vocês podem ter acesso ao livro, tá? Então, assim, realmente a gente pode, agora voltando, vamos Ai, voltar. Aê! eu não sei fazer essa parte ainda não, viu, Rossandra? É só você inverter a Acho que eu câmera, sair da mostrar o que está tela. atrás de Às vezes eu você. quero ler o que está escrito aqui, tem uma certa Mas dificuldade. não se preocupa não. Eu não sabia, por exemplo, tirar comentários, eu não sabia um monte de coisa. A gente está aprendendo aqui, fica tranquila. Além da furadeira, tem uma gama de coisas que já comprei roupa de outras de três pessoas. Sim, com certeza. Tem como dividir muitas coisas com amigos, né? Coisas que a gente pode fazer. E a gente pode dividir, inclusive, tarefas emocionais. Por Ai, exemplo, eu gostaria muito. você imagina assim, tem uma tia que está doente, ela está com Covid, ela vai ficar no quarto. Ah, então cada dia um liga, cada dia um faz uma chamada de vídeo, entende? A gente tem que dividir também, se Uhum. cuidar um do outro. A gente tem que fazer isso. Acho que são muitas coisas que a gente pode fazer junto e o próprio fato de fazermos as coisas juntos dá um sentimento de pertencimento, sabe? De fazer Uhum. parte do sentimento familiar, que é esse sentimento de pertencimento, que por si só já enriquece, já acalma, já dá sentido à Uhum. vida, já tira a gente do foco da coisa tudinho. Então é muito, né? E é interessante, porque muitas vezes, né, a gente fica muito focado só nas emoções negativas, né? Inclusive, nós Pode, reagimos vai às falando que eu estou te emoções. escutando, tá? Pode falando. Nós reagimos às emoções negativas e nós não prestamos atenção, muitas vezes, nessas emoções compartilhadas, como O você disse, que são extremamente importantes. pessoal tá pedindo para mostrar o livro de Você novo. Fui disse, pegar o meu aqui, ó, ah, é isso aqui, eu já anotei essencialismo, aqui para poder comprar. tá invertido. Mas aí também aproveita e compra o meu, gente, ó. Ah, compro dele, gente, Propaganda. tá vendo? O tempo do autoencontro já está à venda na Amazon para vocês. Então é isso, a gente de fato tem como dividir muitas coisas, compartilhar também. A gente também tem que dividir os sentimentos. Falar dos nossos Ah, medos, das nossas angústias, das nossas dores. Dividir e compartilhar é uma forma de viver o senso de comunidade e família que traz muita paz para a gente e aprendizado, porque alguém vai te dar um olhar que você não tinha e isso vai acrescentando na sua vida. É muito importante. é. Muitas vezes a gente é educado, a minha geração, né, é educado muito assim no sentido de
ficar em silêncio, de não falar, de se mostrar forte, como se nada te afetasse, né? Quando, Uhum. na verdade, isso pode, inclusive, nos destruir, nos levar a uma depressão, né? Sim, sim, com Na certeza. minha época, a gente tinha que ser muito forte, sabe? Na verdade, isso era uma fraqueza imensa, não ter capacidade mesmo, assim, de compartilhar as dores, né? As angústias. Talvez pudéssemos, né, ter passado por situações de maneira mais fácil, mais equilibrada. Sim. Pessoal, eu acho engraçada a participação da galera, porque assim, ó, o Peixoto Marques perguntou se eu conheço Petrolina. Tive o ano passado fazendo palestra em Petrolina com o meu amigo Murilo Gans, estivemos juntos aí. Então, ó, também baixa no Kindle, esse livro também baixa no Kindle, o meu também baixa no Kindle, para quem quiser comprar. Você vê, o que está acontecendo? Enquanto a gente fala e vai falando, as pessoas vão se aconselhando aqui, ó. Elas estão Olha que dando legal. aconselho umas para as outras, estão falando o que tem para oferecer, ideias que tem. Você percebe como isso é rico, a coisa? O nome do livro, O Clube da Gesiane, Felicidade, eles estão O falando. Tempo do Autoencontro, ó. O nome do meu livro, ela está perguntando aqui, ó, isso aqui, ó, O Tempo do Autoencontro. Se eu dar um print na tela enquanto a gente fala, a gente percebe o seguinte, olha que coisa nova, a gente está aqui conversando, mas as pessoas estão Estão compartilhando, interagindo, né? estão interagindo, estão dando dicas, estão mostrando. Então, é uma coisa muito rica que está acontecendo, né? Antigamente, você falava no Impossível, né? rádio, de vez em quando um ouvinte ligava, na TV, né? Agora não, há uma Não. interação muito grande entre as Alguém está pessoas. falando aqui, por exemplo, que tem dificuldade de se abrir, então, consequentemente, depressão, várias crises de ansiedade. Exatamente. Quando a gente faz isso, mostra esse livro de novo para anotarmos. Tá ok, Robson, aqui o livro novamente. Quando a gente faz isso, ou seja, quando a gente. É porque tá ao contrário, né? As pessoas estão vendo ao contrário, é O Tempo do É, Autoencontro. Essa capinha aqui, pela editora Planeta, e tem lá na Amazon para pedir já. Quando a gente pensa nisso, e eles estão entregando rápido. Não, pois é, o pessoal tá me mandando dizendo que chegou rápido, eu fiquei tão feliz assim. A gente tem É. que aproveitar todos esses momentos para se reinventar, reconstruir conexões e desabafar, porque sim, quando a gente tem a depressão, muitas vezes a gente não consegue compartilhar a dor que a gente sente. E às vezes é muito comum que a própria fala, quando a gente fala o que a gente está pensando. Imagina, você está lá sozinho pensando um monte de coisa, eu não presto, ninguém vai sentir falta de mim, a vida não tem sentido, eu não acrescento nada, mas você nunca disse isso a ninguém. Se você um dia fala, mesmo que a pessoa que escute não diga nada, só o fato de você ouvir aquilo, você vai fazer um senso crítico. Será que tem sentido mesmo? Entende? Só o fato de você pronunciar e falar da sua dor, por isso que o CVV é tão importante. O CVV que escuta a pessoa que vai lá dizer eu quero me matar, ela tá pronunciando um pensamento. Que é só um pensamento que não tem que se concretizar, nem deve se concretizar. Um Nem atentado desce. contra a própria vida, ou achar que é desimportante no mundo, a gente não deve dar importância a isso. De jeito nenhum, absolutamente. Mas é por isso que é bom compartilhar. Quando eu falo do outro da minha dor, o outro pode me mostrar que não é tão grande como eu estou imaginando. Até mesmo eu posso perceber enquanto falo que ela não tem todo esse impacto. Nomear a dor é muito importante. Compartilhar dores, angústias, alegrias, coisas. O compartilhar é algo muito importante para a vida. É algo muito importante, né? É, alguém comentou aqui a respeito do Clube da Felicidade. Você poderia comentar um pouquinho a respeito de como é que Sim, o Clube funciona? da Felicidade você assina, né? Uma das Uhum. proprietárias é a Bruna Lombardi. Eu até fiz uma live com ela assim, uns 15 dias atrás. Você assina o Clube da Felicidade e todo mês você recebe um livro. Eu vou pegar para vocês aqui os últimos dois que eu recebi para vocês verem como é legal. Todo mês vem um livro para você receber. Uhum. Eu tenho aqui esse, deixa eu ver aqui, ó. Os últimos dois que eu recebi do Clube da Felicidade. Aqui, quer ver um outro que tá até aqui, ó. Ele tava aqui, tá? Aqui, ó. Esse mês estou entregando o meu, mas os últimos foi o da Monja Coen, ó. Ah, sim. Do meu amigo Carpinejar, que às 10 da noite a gente faz a live junto toda quinta-feira. Hoje à noite, Ah, 10 muito da noite, tem legal. convidados, né? Ó. E esse daqui, o Poder da Resiliência, ó, também, ó. E Esse é o desse mês é esse aqui, é o meu, né? Então, assim, todo mês você recebe um livro e que é uma curadoria de editores que fazem as escolhas do livro, bem, bem legal.
E você também recebe, até derrubei os livros ali, ó. E você recebe também um brinde, uma surpresa a cada... O livro chega numa caixinha, sempre com surpresinhas muito gostosas, sabe? Bem agradáveis. Então, você assina o Clube da Felicidade. Acho que no Instagram tem um Instagram Clube Felicidade para você assinar. E é muito, muito legal para poder você... Digamos, vai chegar sempre um livro surpresa para você e muito bem selecionado para estimular novamente a leitura nas pessoas. Todos os autores que você falou excelentes, né? Eu acho interessante nos seus livros, porque eu lendo o seu livro, a sensação que eu tenho é que realmente eu estou conversando com você. Eu procuro fazer o livro como se eu estivesse conversando, para não ficar distante, né? Aquela escrita distante da fala. Eu gosto de aproximar ela. Então, eu quero que a pessoa pense exatamente isso. Que a gente está batendo um papo. Né? Exatamente. Você poderia falar um pouquinho sobre a questão do deserto, Rossandro, sem adentrar muito, mas falar um pouco dessa necessidade. Claro, a Cláudia está dizendo, não dê spoiler do livro, né, Cláudia? Não dê. Nesse livro eu faço uma análise do papel do deserto do mundo judeu até os dias de hoje, a partir da simbologia teológica, ao mesmo tempo psicológica, histórica, filosófica, sobre o porquê os desertos são importantes para o nosso crescimento pessoal e como eles são inevitáveis, né? Nós passamos por momentos na vida em que estamos sozinhos, em que a vida, nossas escolhas ou circunstâncias alheias a nós mesmos nos levam a esse lugar. E essa experiência pode ser traumática ou uma experiência que pode lhe acrescentar. A forma como você vai reagir a esse evento vai determinar muito bem como você vai sair mais rico ou mais traumatizado do evento. Ele é inevitável. O deserto é inevitável. Não dá para fazer atalho para não passar no deserto. Mas ele também é de passagem, não é lugar para ficar. Mas é um lugar em que você cessa tudo isso que a gente estava falando. Sabe aquela coisa, muito trânsito, muito celular, muito silêncio total, porque são momentos de dor e você fica lá, como aquela música Quando Eu Fui Ferido, de Guilherme Arantes, né? Eu queria estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, daria tudo por um modo de esquecer. É o seu silêncio, é um momento de dor profunda. E é nesse momento em que tudo cessa, que finalmente você conhece o que é essencial. Porque no deserto, o silêncio do mundo é trocado pelo barulho da própria consciência. Tudo silencia, mas a consciência começa a dizer, olha o que é essencial, olha o que é importante, olha o que você não estava enxergando, olha o que você não estava vendo. É muito, muito importante passar por essa experiência e crescer com essa experiência e entender que nesse momento a gente perde muitas ilusões no deserto. Tipo assim... E é nesse momento que a gente se encontra, que a gente se conhece, né? Exatamente. A gente perde as ilusões de que nosso poder pessoal é o que vai funcionar ali, nossa inteligência é que nos vai salvar, nosso dinheiro, nossos amigos influentes. Naquele momento é só você e o Papai do Céu, né? É uma relação... E aí é quando você se entrega. Muita gente só se entrega nesse momento. Só se permite, né, olhar para o sagrado em si e no alto nesse momento. É como eu considero o deserto como um momento em que a gente é chamado para o cantinho do pensamento, sabe? Quando a mamãe faz assim, vai ali para o cantinho do pensamento. Então é como se Deus dissesse assim, ó, vem aqui, você precisa de um tempo para se repensar, se reconstruir, se refazer, se ressignificar, olhar com outros olhos, perceber o que é essencial, olhar finalmente para você mesmo. Então, assim, os aprendizados que nós podemos abstrair da experiência que nós passamos, e agora estamos passando por um grande deserto coletivo, que é a pandemia, ela certamente proporciona muito enriquecimento. Eu me lembrei, agora com a sua fala, da Madre Teresa de Calcutá, né? Uma vez perguntaram para ela, salvo engano, Madre, quando a senhora ora a Deus, o que a senhora pede para ele? Assim, não, eu não peço nada, eu só escuto. E talvez seja desse, né? Eu só escuto. Exato. E talvez, eu acho que esse momento ele vai nos propiciar isso, né? Exatamente. Escutar a Deus, o que há de divino em nós mesmos, né? Conseguir entender que ele realmente... eu acho que, não sei se é uma fala sua, Rossandro, a suficiência de Deus em nossa vida, eu não sei se é esse termo, né? Do suficiente. Se a gente tiver uma relação com ele mesmo, se a gente se permitir uma relação com ele mesmo, é suficiente. É suficiente, não é que você não vai precisar do mundo, entende? É que o mundo não vai ser mais a tua essência de busca. Vai ser, tipo, é um processo, tipo assim,
Meu objetivo não é ter um carro para chamar atenção, é ser um meio de transporte. Então o mundo é um meio de transporte para o meu desenvolvimento pessoal, não é minha meta. A minha meta é o sagrado, o transcendente, é Deus. E aí o mundo faz parte do processo, mas ele não é a meta principal, nem é meu alvo. Eu passo por ele, como eu É passo pelo diferente. deserto. A maneira de passar por ele é diferente, né? Eu dou a ele a importância que ele tem, uma importância relativa. O mundo tem Uhum. importância relativa na minha vida. Quem tem importância absoluta é Deus. Ele É tem mesmo. importância absoluta. Então, nesse momento, encontrar o que é absoluto em detrimento do que é relativo, essa própria consciência por si só, se ela só for a única, já é de um ganho tão absurdo da experiência do deserto, entender o que é relativo, o que é constante, o que é essencial, que você já sai muito mais enriquecido. Porque quando você sai do deserto, dessas experiências, e finalmente acorda com elas, quando as pessoas tentam lhe seduzir novamente por aquelas mesmas coisas sempre, você faz, não dou mais importância a isso. Respeito teu momento, sei que você é importante, para mim um dia já foi, mas para mim não é mais. Então esse é É, o processo de amadurecimento. é quando o Gandhi, por exemplo, abandona, né, todos aqueles trajes, né, e Buda Exato, completamente, né? exatamente, com certeza. Realmente é uma experiência, né, de amadurecimento, é incrível, né? Mas nós precisamos começar. Você já começou há muitos anos, né, Rossandro? Não, todo Você, mundo, né, tem tudo assim pra... cada um de nós passa por experiências e eu acho que muitos desertos já se foram, tantos outros virão, né? Para que a gente possa crescer. Então, acho que olhar para essas experiências como algo não apenas que dói, porque também não há como negar que dói, que não tem dor, que não tem dor de desespero, de angústia, mas que tem de aprendizado, porque todos nós aqui sabemos que vários eventos do passado que a gente reputava intransponíveis, a gente conseguiu passar. Não somente isso, mas a gente aprendeu com eles e desenvolveu competências para passar por outras coisas ainda muito mais complexas que vieram depois. Então, baseado nessa própria experiência do passado, de que eventos aparentemente intransponíveis nos capacitaram de ultrapassar outras tantas barreiras, vamos imaginar que as noites ou os desertos de hoje em dia estão também forjando em nós competências que nós nem suspeitamos e que vão servir profundamente para muitos outros obstáculos que naturalmente a vida irá nos apresentar. Me lembrei agora do poeta Khalil Gibran, né? Porque ele tem uma passagem num poema que chama O Amor, que ele fala, o amor, ele não te traz só alegrias, né? Ele te traz dores também. Até que você, se o amor te escolheu, né? Ele usa um termo assim, bem poético mesmo, né? Se o amor te escolheu, ele também vai te trazer dores. E isso vai te permitir viver o amor em toda a sua intensidade, mas ele vai ter, né, momentos de dores também. Eu sou do Benfica, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Parece que sim ou não. A gente está terminando, só tem 3 minutos. Na verdade, não tem pergunta. Eles só estavam perguntando qual era o site para poder se inscrever. Do Clube Felicidade, né? É. Gente, @Clube Felicidade. Você botar, você vai achar o Instagram, certo? @Clube Felicidade no Instagram, que aí você vai ter acesso. É que eu não estou aqui com alguma coisa para mostrar para vocês. Eu posso colocar aqui na internet, mas não é a mesma coisa. Se vocês colocarem aqui, deixa eu ver aqui, Clube Felicidade, Clube da Felicidade. Deixa eu ver, acessei. Deixa eu ver aqui. Clube Felicidade. Pronto. Ó, o livro desse mês vai ser do Augusto Cury. Olha só. Vou colocar aqui para vocês verem. Bacana. Clube Felicidade. Assim, a logomarca é essa. Ó. Você bota Clube Felicidade no Instagram. Se inscreve. Ó, aqui o site. Ó, clubefelicidade.com. E o livro desse mês vai ser o maior livro da história do Augusto Cury, para vocês terem acesso. Cláudia, prazerzão, falta só um minuto, viu? Eu gostaria de te agradecer muito, né? Deus o abençoe sempre, que você possa trazer sempre essas coisas maravilhosas, essas falas maravilhosas, conteúdo de livros. E depois, quero saber mais da pós-graduação, você vai divulgar, né? Com certeza, para poder acompanhar e ficar com pessoas, uma alegria muito grande. Fica com Deus, tudo de bom e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.